Há milhares de anos, símbolos interessantes e misteriosos foram gravados em rochas duras. Arqueólogos continuam descobrindo esculturas em pedra conhecidas como marcas de círculos e sulcos, marcas de alegria e tristeza, em tradução literal. Mas afinal, o que são esses objetos misteriosos encontrados em diferentes países ao redor do mundo? Seriam apenas belas obras de arte sem significados mais profundos? Ou será que essas gravuras pré-históricas escondem informações sobre a galáxia? Hoje vamos explorar juntos essa questão fascinante. Cocknow Stone. Em 1887, James Harvey Mussel fez uma descoberta extraordinária perto da fazenda Cocknow, na Escócia. Ele encontrou uma rocha impressionante, com nada menos que 13 metros de comprimento e quase 8 metros de largura. Não era uma pedra comum, e isso ficou claro assim que as pessoas observaram sua estrutura única. Essa enorme rocha continha cerca de 90 gravuras precisas, conhecidas como marcas de círculos e sulcos. O que torna essas marcas especiais é que os símbolos antigos são formados por uma rede central cercada por vários círculos concêntricos. Esse tipo de símbolo já foi encontrado diversas vezes. Arqueólogos descobriram nas Ilhas Britânicas o que tanto procuravam. No entanto, gravuras pré-históricas semelhantes também foram localizadas em outras regiões, como os Alpes, na Espanha, e ao longo da costa atlântica da Europa. Vale destacar que a gravura escocesa ficou conhecida como Cocknow e é considerada uma das mais belas pinturas rupestres já encontradas em solo escocês. Para proteger essa rocha antiga de danos, a relativamente frágil Cocknow foi enterrada na década de 1960. Mais tarde, porém, devido ao interesse pelos símbolos intrigantes, ela foi submetida a exames científicos e exposta ao público. Ainda assim, uma questão importante não pode ser ignorada. O que exatamente essas gravuras significam? Seria um mapa cósmico? O cientista Pube acredita que a pedra de Cocknow foi feita por volta de 3000 a.C. e durante a transição entre o Neolítico e a Idade do Bronze. Mas o que levou as pessoas daquela época a criar algo assim? Especialistas ainda debatem o verdadeiro propósito por trás dessas gravuras milenares e não há consenso sobre o significado desses símbolos misteriosos. As teorias variam bastante. Alguns dizem que são obras de arte do Neolítico, outros sugerem que poderiam ser uma forma de linguagem escrita, e há quem acredite que sejam mapas estelares antigos. O fato intrigante, porém, é que os especialistas simplesmente não sabem ao certo. Alguns pesquisadores propõem que gravuras como as de Cocknow podem ter desempenhado um papel importante em algum tipo de ritual, funcionando como monumentos cerimoniais. No entanto, isso não foi cientificamente comprovado. É apenas uma hipótese de historiadores. Cada vez mais, quando os pesquisadores não encontram uma explicação clara para artefatos recém-descobertos, eles os classificam como itens rituais. Na realidade, na maioria das vezes, não há evidências concretas para isso. É apenas a melhor suposição deles. Por isso, antes de fazer afirmações definitivas, precisamos aguardar estudos mais aprofundados e análises melhores. Igualmente empolgante é a teoria de alguns cientistas que sugerem que a pedra de Cocknow poderia ser um mapa, registrando os assentamentos da região na época. Mas os estranhos padrões circulares e simbólicos na rocha não parecem lembrar um mapa tradicional. Um cientista, porém, apresentou uma hipótese ousada. Ele acredita que essas gravuras poderiam representar o céu acima, ou até mesmo o universo. Ainda assim, não há evidências científicas sólidas para sustentar essa ideia. Astronomia antiga, desde as primeiras observações humanas da Lua até os sofisticados rovers em Marte e a descoberta de milhares de exoplanetas, os avanços da astronomia nas últimas décadas são impressionantes. Pode parecer que a exploração detalhada do espaço é um fenômeno moderno. Claro, os povos antigos não tinham a capacidade de lançar foguetes ou satélites ao espaço, mas isso não significa que os estudiosos da antiguidade não olhassem para o céu com curiosidade. Todas as noites, os antigos contemplavam as estrelas, tentando entender qual era o lugar da Terra no vasto universo. Com o passar do tempo,
Diferentes civilizações desenvolveram sistemas variados para compreender o cosmos em relação à Terra. Os estudos astronômicos do Egito Antigo e da Babilônia, por exemplo, serviram de base para a astronomia grega. De fato, o trabalho empolgante dos gregos antigos é amplamente documentado e influencia até hoje. A tradição astronômica grega foi adotada e aprimorada por estudiosos islâmicos e europeus. Se observarmos de perto a astronomia dos gregos antigos, um fato surpreendente surge. Os astrônomos da época já sabiam que a Terra era quase esférica. Diferentemente da crença popular de que a Terra era um disco plano, eles chegaram à conclusão de que nosso planeta tinha uma superfície esférica. Como descobriram isso? Por volta do século V a.C., durante um eclipse lunar, os pesquisadores notaram que a sombra projetada pela Terra na Lua era claramente circular. A lógica indicava que o objeto projetando essa sombra também deveria ser redondo ou esférico. Como os eclipses lunares não acontecem com frequência, outros métodos foram necessários para reforçar essa teoria. Aqui, a navegação desempenhou um papel crucial ao fornecer evidências sobre a forma da Terra. Quando um navio aparecia no horizonte distante, seu topo era visto primeiro. Esse fato apoiava a ideia de que a Terra é esférica. Se fosse plana, o navio inteiro seria visível de uma só vez ao entrar no campo de visão. Medindo a Terra, com a ajuda dos eclipses lunares, os astrônomos gregos não apenas determinaram a forma da Terra, mas também obtiveram outras informações importantes sobre nosso planeta. Aristarco de Samos, por exemplo, concluiu que o tamanho da sombra da Terra na Lua podia ser usado para calcular as dimensões do planeta. Além disso, Eratóstenes, um famoso estudioso grego do século III a.C., calculou a circunferência da Terra. Ele presumiu que as cidades de Alexandria e Ciene estavam na mesma linha de longitude e mediu as sombras projetadas em ambos os locais para determinar o ângulo relativo ao Sol. Segundo seus cálculos, a circunferência da Terra era de cerca de 250 mil estádios. O problema é que o comprimento exato de um estádio na época é desconhecido. Aristóteles, outro pensador grego, acreditava que o universo era composto por 4 elementos básicos: fogo, água, ar e terra. Para ele não existia um espaço vazio. Esses 4 elementos podiam ser classificados por sua massa, a terra sendo o mais pesado, e o fogo e o ar os mais leves. Segundo Aristóteles, os materiais mais leves se afastavam do centro do universo, enquanto os mais pesados se aproximavam dele. Assim, qualquer coisa que não pudesse ser claramente identificada como fogo, terra, água ou ar, seria uma mistura desses elementos. Ele também acreditava que as leis naturais da Terra não se aplicavam ao resto do universo, que teria suas próprias regras. Descobrindo o universo. A observação cuidadosa do céu noturno permitiu que os astrônomos antigos reconhecessem que o cosmos era composto por 2 tipos distintos de corpos celestes: estrelas fixas e estrelas errantes, planetas. A maioria dos pontos brilhantes parecia se mover na mesma velocidade, mantendo uma ordem fixa. Por outro lado, a Lua, o Sol e outros planetas exibiam padrões de movimento independentes. Para os gregos, isso formava uma imagem do universo onde todos esses corpos estavam dentro de uma grande esfera celeste, dividida em camadas externas e internas. Embora hoje saibamos que o universo está em constante expansão e sujeito a diversas mudanças, Aristóteles via o cosmos como uma entidade imutável. Mais tarde, Ptolomeu desenvolveu um modelo para prever os movimentos celestes usando círculos excêntricos, cujo centro não era a Terra, mas outros pontos no espaço. Esse modelo complexo, baseado em observações, era surpreendentemente preciso e fez de Ptolomeu um pioneiro na tradição matemática da astronomia, focada em prever movimentos e processos. Mesmo que as visões dos gregos antigos muitas vezes difiram do que sabemos hoje, eles foram fundamentais para pavimentar o caminho da moderna ciência astronômica. Suas medições estelares exigiam um conhecimento matemático avançado, permitindo conclusões surpreendentemente precisas sobre o universo. O mecanismo de Anticítera.
Um dos aspectos mais fascinantes da história grega é o mecanismo de Anticítera, um dispositivo descoberto na costa da ilha grega de Anticítera. Desde sua descoberta, cientistas têm trabalhado incansavelmente para entender seu propósito e construção. Feito de bronze, o mecanismo foi severamente danificado pela oxidação, mas reconstruções computadorizadas ajudaram a revelar seu funcionamento. Acredita-se que ele era usado para rastrear estrelas e planetas, alinhado com os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas do Sistema Solar. Esse dispositivo ajudava os gregos a compreender os movimentos planetários, planejar a agricultura com base nas estações e até servir como calendário, inclusive para criar previsões astronômicas. Embora os cientistas continuem pesquisando, espera-se que nos próximos anos possamos entender completamente como esse dispositivo foi feito e quais eram todas as suas funções. É evidente que os antigos tinham mais respostas sobre o universo do que imaginamos. Apesar de não terem acesso à tecnologia moderna, eles usaram os recursos disponíveis de forma criativa para explorar o mundo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe e comente sua opinião abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima.